Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais um dia de aulas, né? E hoje nossa aula será dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós iremos ver ciência e no segundo momento, religião, certo? Então, para a aula de ciência, nós vamos trabalhar com o capítulo 4, certo? Do livro de ciências. Então, vocês abram na página 82, certo? E acompanhem a leitura junto comigo. Então, vamos lá. Importância das plantas. Quais são as... sim, sem esquecer. Nós vamos falar sobre as plantas, certo? Vamos falar qual a importância das plantas, quais são os tipos de plantas que nós conhecemos, certo? Entre outras coisas. Então, vamos começar com a importância das plantas. Qual a importância das plantas para os seres humanos, para os seres vivos, para a natureza, certo? Que a importância da planta é surreal, certo? As plantas, elas produzem o oxigênio que nós respiramos, certo? Elas produzem os alimentos que nós consumimos. Elas também são responsáveis por inúmeras coisas, como a produção de madeira, certo? Vem das plantas, e a madeira é usada para construir casas, móveis, entre outras coisas. Também na produção de remédios, as plantas é essencial na produção de remédios. Também ajuda na produção de tecidos, como algodão, certo? Entre outros. São vários os benefícios que as plantas têm para para a nossa natureza, né? Para o nosso ecossistema. Então, vamos ler esse trecho. As plantas são seres vivos muito importantes para a nossa vida na Terra e podem ser encontradas em quase todas as partes do globo, certo? Elas produzem o oxigênio, gás que respiramos, e servem de alimento para o ser humano e muitos outros seres vivos. Delas extraímos madeira para as construções de casas e móveis, material para a produção de remédios e tecidos, como algodão, certo? Além disso, ela nos proporciona lazer e bem-estar, pois um lugar arborizado e com muitas plantas nos dá a sensação de paz e tranquilidade. Então, minha gente, as plantas, elas são, como eu falei no início, elas são de suma importância para a nossa natureza, certo? Por quê? Elas produzem os alimentos que nós consumimos, certo? Todos os alimentos, praticamente todos os alimentos que nós consumimos, vêm da natureza, vêm das plantas, certo? Quais são os tipos de planta? Existem dois tipos de planta: as plantas nativas e as plantas cultivadas, certo? As plantas nativas são aquelas plantas que é de determinada região, país ou estado. Como assim, de determinada região? É uma planta que assim, a gente só encontra naquela região. Por exemplo, eita, só um minutinho que eu tô voltando. Um exemplo de planta nativa do Nordeste, o umbu, certo? É muito raro nós encontrarmos umbu em outra região, certo? Só mais no Nordeste. Então, as plantas nativas são as plantas que são cultivadas em determinada região, certo? Não é encontrada em todo, exemplo, Brasil, não é encontrada em todo o Brasil. Um exemplo, no Cerrado, a caatinga. A caatinga ela é encontrada mais no sertão, naqueles lugares mais secos, certo? Então, são plantas de determinadas regiões. Vejam só, se vocês podem ler esse trechinho aqui, ó, do livro, o terceiro parágrafo. Plantas nativas são plantas de determinados ambientes. Elas não foram introduzidas pelo ser humano. São naturais do local, certo? Então, são aquelas plantas que são naturais daquela determinada região, certo? Já as plantas cultivadas aquelas plantas que são introduzidas pelo homem, certo? São aquelas plantas que o homem planta, como, por exemplo,
Aqui, ó, eu coloquei um exemplo de uma plantação de goiaba, certo? Foi ali, aquela plantação enorme. Foi um homem que foi lá e plantou cada sementinha, certo? Não foi, não foi aquela planta que é de determinada região que só nasce ali. Não. O homem foi, plantou várias mudinhas e fez uma plantação. Outro exemplo seria uma horta. Uma horta. Na horta, o que nós podemos encontrar? Coentro, alface, tomate, cebola, né? Entre outras. Então, aqui nós temos outro exemplo de uma planta cultivada, certo? Que são aquelas plantas que o homem vai lá e semeia. É o homem que vai lá e planta, certo? Uma plantação de banana, uma plantação de flores, uma plantação de acerola, certo? Entre outras. Existem vários e vários e vários exemplos de plantas cultivadas, certo? Vamos ver aqui agora na página 85. Partes da planta. Quais são as partes das plantas? Vamos ver. As principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Ó, na primeira imagem nós vemos a imagem da raiz. A raiz fixa a planta ao solo e absorve dele água e nutrientes. Então, a raiz é responsável por firmar a planta no solo, certo? E absorver a água e os nutrientes que aquela planta precisa para se desenvolver. O caule sustenta a planta. Ele também é responsável pelo transporte da água, sais minerais e demais nutrientes. Então, é pelo caule, a raiz absorve, né, a água e os nutrientes que a planta necessita. Então, essa água e esses nutrientes, ele passa pelo caule para chegar até as folhas, certo? As folhas é a responsável pela respiração da planta e pela fotossíntese, processo pelo qual produz o próprio alimento, certo? Então, as plantas, as folhas, né? Ela é responsável pela respiração da planta, porque a planta ela é um ser vivo, então ela também respira, certo? E também é responsável pela fotossíntese. Vamos lá. A flor é a estrutura relacionada à produção de da planta, né? É da flor que se forma o fruto, certo? Então, a flor, quando você vê uma planta já dando flor, uma planta que seja frutífera, ela já dando flor, é porque ela já está em processo de produzir os frutos. Então, a flor ela é responsável pela produção dos frutos, certo? Vamos lá. O fruto se origina da flor e contém as sementes. Alguns frutos são carnudos e saborosos, certo? Então, os frutos, né, que vêm das flores e são responsáveis, que são os nossos alimentos, certo? As sementes ficam dentro dos frutos, elas contêm um embrião que dará origem a uma nova planta. Então, todo esse processo vem de uma semente. A semente ela germina, ela começa a germinar embaixo do solo, certo? E dá origem a uma nova planta. Agora vamos ver tipos de caule e tipos de raiz. Vamos lá. Existem 3 tipos de caules: aéreos, subterrâneos ou aquáticos, certo? Os caules aéreos são os mais comuns. Eles desenvolvem logo acima do solo, como os troncos das árvores. Então, nós vimos que o caule é aquela parte da planta, né, que é responsável por passar a água e também levar até as folhas, distribuir até as folhas. Mas ele também é a parte que sustenta toda a planta, né? Sustenta as folhas, o fruto, tudo.
Então, existe aquele caule que é aéreo, que é em cima do solo. A gente vê um exemplo aqui de uma árvore. A raiz fica embaixo do solo, mas o caule ele é aéreo, então ele fica em cima do solo. Outro exemplo agora nós vamos ver os caules subterrâneos. Se desenvolve embaixo do solo, como o da bananeira e o da batata. Então, os caules aéreos são aqueles caules que ficam embaixo do solo, certo? Ele se desenvolve embaixo do solo, diferente de uma árvore, que o caule é em cima do solo, o caule aéreo, subterrâneo, ele fica embaixo do solo, certo? Como no exemplo aqui, uma bananeira e a batata, certo? Agora, vamos ver as plantas aquáticas. As plantas cujo habitat é a água têm caules aquáticos, como a lótus, a vitória régia e o ágape. Então, esses são exemplos de plantas aquáticas, plantas que se desenvolvem dentro da água, certo? Vamos ver agora tipos de raiz. Como tipos de caules existem aéreos, subterrâneos e aquáticos, os tipos de raízes também existem aéreos, subterrâneos e aquáticos, certo? Você só tem que saber diferenciar qual é a raiz e qual é o caule, certo? Então vamos lá. Raízes aéreas se desenvolvem em cima do solo. Elas podem estar presas a rochas ou mesmo a outras plantas. Então vocês podem observar na imagem aqui, ó, as raízes elas não estão embaixo do solo, elas estão acima do solo. Então são raízes aéreas, certo? As raízes subterrâneas são as mais comuns. Elas se desenvolvem embaixo do solo, embaixo da superfície, né? E retiram dele oxigênio e nutrientes. Então, como os caules aéreos, as raízes são subterrâneas. Então, numa planta que os caules, essa planta aqui, ó, que nós estamos vendo, né? Ela tem a raiz subterrânea, certo? E tem o caule aéreo, porque é o caule em cima do solo e a raiz embaixo do solo. Então, vocês têm que saber diferenciar. Quando a raiz ela é aérea, as raízes ficam em cima do solo. É aquelas plantas que nós conseguimos ver as raízes, certo? Conseguimos tocar na raiz da planta. Quando as plantas são subterrâneas, a raiz fica embaixo do solo, certo? E as raízes das plantas aquáticas ficam sob a água de onde retiram nutrientes. Então, o exemplo aqui é da ágape, certo? Uma raiz que a planta fica em cima da água, mas a raiz fica embaixo da água, certo? Sim, agora vamos ver, né, as funções que as folhas têm para o nosso ecossistema, certo? Vamos lá. Nas folhas ocorrem alguns processos vitais para a planta: a fotossíntese, a respiração e a transpiração, certo? A planta, ela é um ser vivo, então ela tem sim, como nós temos o processo de respiração e o processo de transpiração. E nas plantas não é diferente, as plantas também têm esse processo. Por quê? Porque a planta é um ser vivo, nós também somos um ser vivo, certo? Então,